Olá, meu irmão, olá, minha irmã, graça e paz de Cristo no seu coração. Meu nome é Marcos, seja muito bem-vindo aqui a mais um vídeo de estudo bíblico aqui no canal do Peregrino. Estamos dando continuidade aqui ao nosso estudo dos 5 livros do Pentateuco. Hoje falaremos então sobre o capítulo 32 do livro de Números. Caso você ainda não conheça o projeto do Discipulado Cristão, é só você continuar conosco aqui até o final. E ao final eu vou deixar um card aqui para que você possa acessar a nossa playlist. E ali você vai conseguir ver todos os vídeos anteriores a este aqui. Você vai perceber que em alguns momentos eu vou fazer referência a algum vídeo que nós já publicamos, até para que a gente possa ser objetivo no assunto, não ficarmos sendo redundantes. Você pode depois, com calma, ir lá e assistir aos vídeos anteriores para entender esse contexto, ok? Bom, antes de iniciarmos aqui, eu quero aproveitar, fazer um convite para você, caso você ainda não seja um inscrito aqui do canal, que você faça aqui a tua inscrição, nos ajudando a fortalecer o canal do Peregrino aqui na plataforma do YouTube. E também já deixa aí o teu like, porque eu tenho certeza que esse vídeo vai abençoar a tua vida, trazendo conhecimento e crescimento espiritual para você. Ok? Bom, antes do texto bíblico, vamos fazer aqui uma oração. Eu peço para que você feche os seus olhos e me acompanhe. Querido Deus, mais uma vez, ó Pai, diante da Tua presença nós estamos para, em nome de Jesus, pedir a Tua unção, a Tua bênção, neste momento em que nós estaremos estudando mais uma parte da Tua palavra. Te peço, Senhor, que nos dê sabedoria, nos dê conhecimento, nos dê entendimento e principalmente discernimento para compreendermos o texto bíblico que nós estudaremos aqui nesta videoaula. Eu quero também entregar nas tuas mãos a minha vida, esse desafio a qual tu tem me dado e também a vida desta pessoa que está do outro lado aqui assistindo, participando dessa videoaula comigo. Eu entrego nas tuas mãos, Senhor, para que tu possa cuidar das necessidades, dos anseios, das angústias, dos desejos do coração dessa pessoa, atendendo, Senhor, aquilo que estiver dentro do seu propósito. Entrego nas tuas mãos este momento, Pai, e peço a tua guia, e em nome de Jesus eu agradeço por tudo. Amém? Querido, então, enquanto você vai abrindo aí a tua Bíblia, vai se preparando, eu peço para que você abra aí no capítulo 32 de Números, para a gente poder seguirmos juntos aqui no texto bíblico. Eu quero aqui passar rapidamente para você um panorama, né, de como que está o estado geral, para a gente poder continuar, então, só para que a gente possa ficar todo mundo na mesma página, ok? Na videoaula anterior, que nós falamos do capítulo 31, nós vimos lá, então, a guerra, né, a guerra de Israel contra os midianitas. O Senhor havia mandado que o povo de Israel fosse vingar os midianitas daquele evento que aconteceu, que ficou conhecido como Baal Peor, que nós falamos quando nós estudamos o capítulo 25, tá certo? E aí nós temos aqui, né, que em decorrência dessa guerra contra os midianitas, o povo de Israel avançou um pouco mais na conquista das terras naquela região aonde eles estavam. Lembrando a você que ali eles estavam na região das Campinas de Moabe, que fica na altura mais ou menos geográfica de Jericó, da cidade de Jericó, porém do lado leste ainda do Rio Jordão. Eles estavam ali acampados já há um tempo, quando Deus mandou eles fazerem essa guerra contra os midianitas. É importante você também lembrar que eles chegaram ali, vindo, né, depois que eles saíram de lá, da região da península do Sinai, da região de Cádiz Barneia, eles subiram, né, contornando aquela região ali da península, subiram por ali, contornando as terras daquele povo de Edom, passaram pelos Moabitas, e quando eles chegaram naquela região, eles tiveram duas guerras, as guerras contra os amorreus, né, e depois contra o pessoal de Bazã. Lembrando ali que contra os amorreus foi contra o rei Seom, da cidade de Hesbom, e depois, mais ao norte, na região de Bazã, contra o outro rei que tinha lá, que era o rei Og. Então, quer dizer, o povo de Israel já havia conquistado uma boa parte de terra naquela região, tá certo? Então, em decorrência dessas conquistas que eles haviam feito, isso vai desencadear
o que nós vamos falar aqui neste capítulo, que é exatamente a distribuição, ou seja, das tribos que ficaram então naquela região, já se posicionaram ali, já se instalaram ali, como que isso aconteceu, tá ok? Em relação a essas guerras que nós vimos que eles fizeram quando eles subiram ali pela região de contornando Edom e passando por Moabe, que eles chegaram ali naquela região onde eles estavam, nós falamos sobre isso quando nós estudamos o capítulo 21, está na videoaula 42, caso você depois queira ir lá e assistir, ok? Portanto, então, havia um grande espaço de terra já disponível naquela região que eles poderiam ocupar, ali na fronteira dos Moabitas, né? Que eles já poderiam ficar dali para o norte, como a gente vai ver aqui depois graficamente. Inclusive, fica aqui comigo que graficamente depois eu quero te mostrar isso como que foi, né, num mapa para você poder entender, fica mais fácil de visualmente compreender o que nós vamos falar aqui. E nós vamos ver então no texto bíblico, né, nós vamos entender aqui um pouco de como isso se desenrolou, né, essa situação e como que foi que Moisés equacionou esse problema, essa distribuição das terras, ok? Então vamos aqui ao texto bíblico, eu vou estar utilizando a versão da Nova Almeida atualizada, você pode estar utilizando aí a sua versão, mas vamos acompanhando aqui, tá certo? Então vamos lá, o versículo 1 diz o seguinte: então os filhos de Rubem e os filhos de Gade tinham muito gado, então esse foi um dos motivos que levou eles a procurar, né, Moisés. Quando viram que a terra de Jazer e a terra de Gileade eram boas para a criação de gado, os filhos de Gade e os filhos de Rubem foram falar com Moisés, com o sacerdote Eleazar e com os chefes da congregação. Então, eles viram que a terra era boa para a criação dos gados e eles tinham muitos gados. Então, uma coisa foi puxando a outra, uma coisa foi incentivando a outra. E aí eles procuraram Moisés, Eleazar e os demais chefes da congregação. E aí eles disseram: Atarote, Dibon, Jazer, Minra, Resbom, Eleale, Sebam, Nebo e Beon, a terra que o Senhor subjugou diante da congregação de Israel, é terra de gado, e esses teus servos têm gado. E disseram mais: se encontrarmos favor aos seus olhos, permita que a posse dessa terra seja dada a estes seus servos e não nos faça passar o Jordão. Bom, então aqui eles até aí, ok, pediam a terra porque era conveniente por uma questão até deles terem muito gado. Eu acho que não teria problema nenhum, mas aí a gente vai ver que esse finalzinho criou um entrave, que eles disseram, né? Nos dê essa terra, a gente se instala por aqui e não nos faça passar o Jordão. Isso causou aí, nós vamos ver agora, um certo desconforto na situação. E por quê? Porque, porém, aí, vamos ver. Porém, Moisés disse aos filhos de Gade e aos filhos de Rubem: então, os irmãos de vocês irão à guerra, enquanto vocês ficam aqui. Ou seja, não é certo, né? Eles vão e vocês já ficam aqui, conquistaram e fica tudo bem, tudo tranquilo, né? Por que vocês querem desanimar os filhos de Israel para que não entrem na terra que o Senhor lhes deu? A preocupação, então, de Moisés era que isso causasse, né, se ele desse aquela terra aos filhos de Rubem e de Gade e permitisse que eles ficassem ali, que isso poderia causar um desânimo na congregação. E aí ele vai lembrar aqui um evento em que isso já aconteceu. Vamos lá. Assim fizeram os pais de vocês quando os enviei de Cádiz Barneia para ver esta terra. Eles, chegando até o vale de Escol e vendo a terra, desanimaram os filhos de Israel para que não entrassem na terra que o Senhor lhes tinha dado. Então a ira do Senhor se acendeu naquele mesmo dia e ele jurou, dizendo: porque não me seguiram com fidelidade, é certo que os homens que saíram do Egito de 20 anos para cima não verão a terra que prometi com juramento a Abraão, Isaque e Jacó. Somente Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, e Josué, filho de Num, verão a terra, porque seguiram o Senhor com fidelidade. Por isso a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os fez andar errantes pelo deserto durante 40 anos,
até que se consumiu toda a geração que havia feito o que era mal aos olhos do Senhor. E agora vocês, geração de pecadores, se levantaram em lugar de seus pais para aumentar ainda mais o furor da ira do Senhor contra Israel. E aí no verso 15, olha o que Moisés fala: se vocês não quiserem segui-lo, também ele deixará todo o povo novamente no deserto, e vocês serão a causa da ruína desse povo. Uau! Pesado, né? Moisés jogou na responsabilidade deles isso, lembrando para eles o quê? Aquilo que havia acontecido no incidente dos 12 espias, quando Moisés mandou, né, Deus mandou que Moisés enviasse os 12 espias, e dos 12, 10 voltaram com um parecer ruim, né, que trouxe incredulidade, falta de confiança e o juízo de Deus sobre a primeira geração do povo de Israel que saiu do Egito, que Deus disse então que eles não entrariam na terra prometida por não terem acreditado no poder de Deus, não terem confiado em Deus, exceto Caleb e Josué, que daqueles 12 foram os únicos dois que trouxeram um parecer diferente, estavam confiantes em Deus, sabiam que poderiam confiar. E então Moisés está chamando a atenção dos filhos de Rubem e de Gade exatamente para isso. Olha, o pai de vocês lá atrás já trouxe, né, essa inquietude, essa desconfiança, essa falta de credibilidade ao povo. E sobre isso Deus trouxe um juízo. E vocês agora, agindo dessa forma, vão aumentar a ira do Senhor contra o povo de Israel. Então, a preocupação de Moisés era que essa atitude que eles haviam solicitado fosse trazer prejuízos maiores ao povo de Israel. Bom, eu acredito, né, como nós vamos ver aqui, que isso mexeu com a situação e nós vamos ver então como que aconteceu. Então os filhos de Gade e os filhos de Rubem se aproximaram de Moisés e disseram: edificaremos currais aqui para o nosso gado e cidades para as nossas crianças, mas nós iremos e vamos para a guerra adiante dos filhos de Israel, até que os tenhamos levado ao seu lugar. Porém, as nossas crianças ficarão nas cidades fortificadas por causa dos moradores da terra. A preocupação deles também era assim: se a gente sai ou se a gente não cuida, o povo vai voltar, eles vão ocupar novamente. Então toda essa peleja que nós já tivemos de conquistar esse ambiente pode ser perdido, e a terra aqui é boa para gado. Então vamos nos instalar, vamos nos posicionar, vamos colocar a nossa família, nossos filhos, nossas crianças, mas nós homens vamos para a guerra, vamos lá ajudar a conquistar o que precisa para os nossos irmãos, tá certo? Pois bem, porém as nossas crianças ficarão aqui. Não voltaremos para as nossas casas até que os filhos de Israel estejam de posse, cada um da sua herança, porque não herdaremos com eles do outro lado do Jordão, nem mais adiante, porque já temos a nossa herança deste lado do Jordão, ao leste. Então o que eles estavam dizendo? Nós não queremos terra, se nós ficarmos aqui, nós não vamos querer terras do outro lado, nós nos contentaremos com as terras que nós estaremos aqui. E aí Moisés então lhes disse, versículo 20, tá? Se vocês fizerem isso, né, se vocês se armarem para a guerra, na presença do Senhor, e cada um de vocês armado passar o Jordão à frente do Senhor, né, até que ele tenha expulsado os seus inimigos de diante dele, e a terra estiver subjugada diante do Senhor, então vocês poderão voltar, né, voltarão para cá, e estarão desobrigados diante do Senhor e diante de Israel, e a posse desta terra será de vocês diante do Senhor. E aí no verso 23 ele põe a condição: porém, se vocês não fizerem isso, vocês estarão pecando contra o Senhor, e fiquem sabendo que esse pecado certamente os encontrará. Uau! Tá aí, ó, decretado o juízo, né? Vocês então vão, fazem o que tem que fazer, ajudam a conquistar, e aí, dando tudo certo, vocês podem voltar e se estabelecer aqui. Porém, se vocês não forem, vocês estarão pecando contra o Senhor, e sobre vocês cairá esse pecado. O pecado os encontrará, ok? Construam cidades para os seus filhos e currais para as suas ovelhas, e cumpram o que vocês prometeram. E então os filhos de Gade e os filhos de Rubem disseram a Moisés: nós, seus servos, faremos o que foi ordenado. Nossas crianças, nossas mulheres, nossos rebanhos e todos os nossos animais estarão aí nas cidades de Gileade. Mas esses seus servos passarão para o outro lado, cada um armado para a guerra, diante do Senhor,
como está sendo ordenado. Então Moisés deu ordens a respeito deles ao sacerdote Eleazar, a Josué, filho de Nun, e aos chefes das casas dos pais das tribos dos filhos de Israel, e Moisés lhes disse: se os filhos de Gade e os filhos de Rubem passarem o Jordão com vocês, cada um armado para a guerra, diante do Senhor, e a terra estiver subjulgada diante de vocês, então deem a eles a posse da terra de Gileade. Mas, se eles não passarem armados com vocês, terão a parte deles entre vocês na terra de Canaã. Olha que coisa interessante. Moisés aqui, ele está repassando a decisão da ordem que era dele, ele era o líder ainda, né? Naquela situação, para Josué e ademais, Eleazar, o sacerdote, para Josué e os demais líderes da congregação. Por quê? Porque Moisés já sabia que ele não entraria em Canaã, então ele não veria isso acontecer. E também ele sabia que a morte dele estava próxima, porque como nós já falamos nos capítulos anteriores, Deus já havia anunciado a Moisés que ele morreria ali, né? Então, Moisés aqui está simplesmente repassando, olha, então tá ok, tá decidido dessa forma, eles vão, mas a ordem é essa, vocês podem, isso é, digamos assim, é tipo um decreto para vocês, para que vocês cumpram, tá certo? Passando aquele que seria o seu sucessor, Josué, como já havia sido indicado por Deus, ok? Então vamos continuar. Então os filhos de Gade e os filhos de Rubem responderam: o que o Senhor Deus disse a esses seus servos, isso faremos. Passaremos armados diante do Senhor a terra de Canaã e teremos a posse da nossa herança deste lado do Jordão. Nós vamos, mas a nossa posse é desse lado. Moisés deu aos filhos de Gade e aos filhos de Rubem e a meia tribo de Manassés, aí aqui já entrou uma outra parte, né, do efetivo, a meia tribo de Manassés, filho de José, o reino de Seom, rei dos amorreus, e o reino de Og, rei de Bazã, e a terra com as cidades e seus distritos, as cidades em toda a extensão do país. Ok? Bom, e aí agora a partir do versículo 34, eu vou mostrar para vocês como que ficou isso geograficamente. É mais fácil de entender aqui no mapa, tá certo? Então, fica aqui comigo que nós vamos colocar o mapa aqui para a gente poder compreender a partir do versículo 34. A primeira tribo, então, que nós vamos ver aqui como que ficou a distribuição dela lá naquela região, é a tribo de Gade. A tribo de Gade, nós vamos ver aqui que está escrito, né, a respeito dessa distribuição, entre os versos 34 e 36. Vamos ler aqui primeiro o texto bíblico, né? O texto bíblico aqui diz o seguinte: e os filhos de Gade edificaram Dibon, Atarote e Aroer, Atarote, Sofã, Jazer e Jogbeá, Bet-Ninra e Bet-Arã, cidades fortificadas e currais de ovelha. Algumas cidades, logicamente, você não vai estar vendo aí nessa representação gráfica, porque elas foram edificadas por eles. Mas para você poder entender ali como que eles estavam, né? Eles ficaram ali bem naquela região, tá vendo ali a cidade de Jericó, na altura da cidade de Jericó. Eles estavam, como eu disse para vocês, a leste do Jordão, tem o Rio Jordão descendo ali. Então eles tinham como margem, vamos assim dizer, esquerda, né, da fronteira da terra, o Rio Jordão. Acima, ali havia um outro rio dividindo eles da tribo que ficou para cima. Aquele rio ali é conhecido como Rio Jaboque, ok? Do lado direito nós temos a fronteira então com os Amonitas, que era uma outra nação, e ao sul eles vão fazer divisa com outra tribo, tá certo? E ali nós temos então a linha, vamos assim dizer, passando pela cidade de Hesbom, que a cidade de Hesbom já ficou pertencendo à tribo de baixo, que nós vamos ver aí que era a tribo de Rubem, ok? Então assim ficou o posicionamento da tribo de Gade, ok? Vamos então agora ver como que ficou a próxima tribo. A próxima tribo é a tribo de Rubem. O texto bíblico que nós vemos falar sobre ela é os versículos 37 e 38. Vamos ler aqui o texto bíblico. Os versículos 37 e 38 dizem o seguinte: e os filhos de Rubem edificaram Hesbom, Eleale, Kiriat-Taim, Nebo e Baal-Meon, mudando-lhe os nomes, e Sibimá, e deram outros nomes às cidades que edificaram, ok? Bom, e aí ficou na parte mais sul dessas três tribos, a tribo de Rubem, tá certo? Nós temos aí como divisa na parte inferior aí,
esse rio também que passava embaixo aí era conhecido como rio Arnon. E embaixo deles já fazia divisa, fronteira com os moabitas. A margem, vamos assim dizer, esquerda deles, nós temos a divisa deles com o Mar Morto, né? Subindo um cantinho ali com o Rio Jordão. Ao norte deles, a tribo que nós vimos que foi a tribo de Gade, e do lado direito ali as fronteiras também dos moabitas, ok? Bom, e por fim, a terceira tribo que nós vimos aí que Moisés incluiu na distribuição foi a tribo de Manassés. Mas olha só, a tribo de Manassés, na verdade, Manassés ele era um dos filhos de José, e aqui ficou parte da tribo de Manassés. Nós vamos ver aqui que 3 dos descendentes de Manassés ficaram instalados aqui. E essas terras, algumas dessas áreas ainda não haviam sido conquistadas, eles tiveram que conquistar. Nós vamos ler no texto bíblico aqui que nós vamos explicar isso. Mas já vamos explicar aqui no mapa como ficou. Ao sul, nós temos então a divisa deles com a tribo de Gade, lembrando do rio Jaboque, né? Aí no lado esquerdo, perdão, nós temos o Rio Jordão descendo, mais um pouquinho ao norte, ali onde já começa a aparecer aquela parte azul mais clara, ali já é o Mar da Galileia, tá certo? E ao norte, subindo ali, a questão das terras de Bazã. Vamos ler aqui como que ficou a partir do versículo 39 ao 42. E o texto diz o seguinte: E os filhos de Maquir, filho de Manassés, foram para Gileade, um pouco mais acima então, e tomaram e expulsaram os amorreus que estavam nela. Portanto, Moisés deu Gileade a Maquir, filho de Manassés, o qual habitou nela. Jair também, filho de Manassés, foi e conquistou as aldeias dos amorreus e deu-lhes o nome de Ravote Jair. E Noba, foi e conquistou Kenate com as suas aldeias e chamou-lhes Noba, que era o seu próprio nome. E aí eles ocuparam então esta região. Eu trouxe um mapa geral aqui para só finalizar para o seu entendimento. Ficou então dessa forma. Quando a gente olha aqui, ó, no mapa, né? Essas foram as 3 tribos de Israel, lembrando que Manassés ele pegou uma parte do lado, então aqui leste do Jordão, e depois uma outra parte do outro lado, já nas terras lá de Canaã, tá certo? Então nós temos ao norte, bem ao norte, a tribo de Manassés, no meio a tribo de Gade, e embaixo ficou a tribo de Rubem, tá certo? Então essa aqui é só para que você possa entender como que foi então essa distribuição das terras para aquelas 3 tribos que ficaram a leste do Jordão. Bom, então voltando aqui, só para a gente poder fazer uma conclusão e encerrar essa nossa videoaula, eu quero só fechar com você o que nós podemos aprender com tudo o que nós vimos até este momento, ok? Primeiramente, eu quero destacar que nós vimos aqui que o povo já começou a se estabelecer ali na Terra Prometida, ou seja, Deus já começou a cumprir a promessa que tinha feito a Abraão, a Isaac e a Jacó, demonstrando aí a sua fidelidade. Um destaque, né, para a questão também que eu quero chamar é da unidade do povo, ou seja, o povo caminhou junto até aquele momento e não fazia sentido nenhum, como os caras haviam pedido logo no começo, né, da tribo de Rubem e da tribo de Gade, de já ficarem instalados ali e não irem com os seus irmãos conquistar o restante da terra prometida. Então Moisés ali foi, digamos ali, iluminado por Deus no sentido da sabedoria de trazer a eles a responsabilidade para entender, olha, Deus já trouxe juízo sobre a nação por um erro dos pais de vocês, né? E que esse erro de vocês também não venha trazer mais problemas. Então, assim, não é dessa forma que as coisas têm que acontecer. Vocês deverão ir e ajudar a conquistar a terra prometida e depois vocês podem voltar, não tem problema nenhum. Faz sentido a família ficar já instalada para que vocês possam garantir a posse da terra? Faz sentido, tanto é que Moisés concordou com isso, mas é importante que vocês vá e ajudem, até porque tudo aquilo que vocês já conquistaram onde vocês estariam foi conquistado por todos. As 12 tribos ajudou a conquistar na guerra contra os amorreus, contra o pessoal de Bazã e também contra os midianitas. Então, por que só eles se beneficiariam daquela propriedade, né? Então, não é justo. Então, vai todo mundo para lá. E essa sabedoria, né, de Moisés, que Deus deu a Moisés, é uma coisa que é importante a gente sempre pontuar aqui, né? O zelo e a justiça. A gente vê sempre o espelho do zelo e da justiça de Deus nas atitudes e nas decisões que
que Deus orientava Moisés que fossem tomadas. Tá? Bom, a importância também da palavra, né, da fidelidade naquilo que você diz, ou seja, podendo cair sobre você as consequências caso você não cumpra as promessas, ou seja, aquilo que Deus mandou também na sua vida. Você falou que vai ter que cumprir, porque senão sobre você vai cair um pecado da sua, digamos assim, negligência ou do fato de você não ter cumprido com a promessa que você fez diante do Senhor, né? Bom, um outro ponto que eu acho que eu marquei também aqui por que não dizer, né, que a sabedoria que Deus deu a Moisés para iniciar esse processo da divisão das terras foi também muito importante, cumprindo ali, inclusive, aquilo que nós vimos no capítulo 26, quando Deus deu as orientações para a divisão das terras, no segundo censo, quando nós falamos do segundo censo do povo de Israel, ali Deus já passou a lei da herança, não é verdade? Então, ali já se aplica aqui nesse capítulo na prática como que isso funcionou. Bom, e assim eu acredito que, de forma geral, foi isso que nós conseguimos estudar e verificar com esse capítulo. Eu quero aqui te agradecer por você ter ficado comigo aqui até o final. Na próxima videoaula, que vai estar muito interessante também, nós vamos ver que o capítulo fala, digamos assim, traz um panorama geral de toda a trajetória do povo de Israel, desde quando saíram do Egito até aquele momento onde eles estavam nas campinas de Moabe. Então vai ser um capítulo muito legal. Estou pensando aqui já como que eu vou trazer para você apresentar isso daí. Eu quero ver se eu tento conseguir também apresentar graficamente para ficar mais fácil de compreender, mas eu te convido já de antemão a próxima aula estar conosco aqui também, ok? Quero finalizar aqui te convidando novamente, caso você não seja um inscrito, para fazer aqui a tua inscrição, curtir esse vídeo, que é muito importante, isso tudo fortalece o vídeo aqui na plataforma do YouTube, compartilhar ele com quem você entenda que gostaria de conhecer um pouco mais e estar estudando a palavra de Deus, e deixa aí o seu comentário, caso você entenda que seja necessário acrescentar alguma coisa ou até mesmo dar um feedback para nós. Toda informação é sempre muito bem-vindo, ok? Um forte abraço, fique com Deus, que Deus abençoe a tua vida rica e poderosamente, e até o nosso próximo vídeo, se assim Deus quiser.